8074. Um novo jeito de viver aqui. Jovem Pan. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, 7h25. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã. Edição Cuiabá, nessa segunda-feira, semana nova, 12 de setembro. E temos o prazer de receber aqui a Patrícia Katz, que é psicóloga. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia a todos. Como vai você? Tudo jóia, graças a Deus. A gente imagina que psicólogo é um camarada absolutamente tranquilo, né? Uma pessoa assim... A gente tenta. E assim, metade dos problemas que a gente imagina ter, e os outros que a gente não tem e não imagina que tem, ele não tem nenhum, né? Não é bem assim. Psicólogo precisa de psicólogo? Com certeza, isso faz parte da formação do psicólogo, né? A terapia pessoal, até porque a gente não consegue avançar com casos em que a gente não tem resolvido dentro da gente. Bom, vamos lá, nosso tema hoje aqui, estresse, ansiedade. A gente teve esse período, claro, que muito foi discutido a respeito, né? Durante a pandemia, depois da pandemia, porque realmente mexeu com a vida de todo mundo. Sim. Mas mais revelou do que mexeu, né? Do que influenciou. Né? Não que aquilo não tivesse, ficou mais claro, mais evidente, etc, etc. E aí nós temos esses fenômenos, né? Que acontecem com todo mundo, que as pessoas acham que não, mas que acontecem com todos, só que ele tem diferença de quando chega para você, né? E o momento que chega. Primeiro, depende de vários fatores, claro. Primeiro, sua idade, né? Para um jovem de 18, o processo da ansiedade é diferente do que uma pessoa de 70 anos, né? O momento que ela está vivendo também, né? Até aí já, na questão da idade, também. Isso influencia bastante. Mas quem sofre mais? Dá para dizer assim, os jovens sofrem mais, os casados sofrem mais, dá para dizer isso? Dá para a gente dizer sim que quem sofre mais é quem tem menos estrutura emocional, né? Então quem que tem menos estrutura emocional? As crianças, por conta da idade, porque tem menos recursos internos para lidar com eventos estressores, né? E porque dependem dos pais para passar segurança. Então quem sofre mais são as pessoas com menos recursos internos ou menos idade, porque geralmente tem menos recursos internos. Claro que uma criança que tem um bom suporte familiar, ela sente menos do que uma mãe que, por exemplo, sentiu a pandemia com muito estresse, né? Mas aí tem que ter um entendimento também, né? Porque a criança, por exemplo, ela sente, mas ela não sabe o que está acontecendo. Não, por isso que depende muito dos pais. Depende de como é que os pais vão lidar com esse evento estressor. Pai sabe lidar com o filho de verdade, ou só sabe lidar com o filho dos outros? Porque assim, os pais têm uma receita pronta para filho dos outros, né? Sim. Não, esse menino é só fazer isso que tá. Não, faz tal coisa, porque... Agora, quando trata dos seus, não é assim que funciona, né? E tem, assim, uma frase que eu já disse algumas vezes aqui. Tem pai que fala assim, meu filho é hiperativo. Aí eu falo, não, isso aí é só má educação, dona. Isso aí não é hiperatividade, não. Seu filho é só mal educado mesmo. Dos que dizem que tem hiperatividade, 3% tem. O resto é só falta de educação mesmo. Como é que os pais vão entender, se eles não conseguem, às vezes, entender o que está acontecendo em outros setores que são menos prejudiciais, né? Vai prejudicar mais, talvez, eles mesmos. Sim, toda criança ela é afetada pelo estado emocional dos pais, né? Pelo estado emocional dos pais separadamente e pelo estado emocional dos casais, do casal como pais. Então, uma criança que tem um lar um pouco mais estruturado, né, os pais levam os seus traumas para os filhos. Então, por mais que a gente tente fazer o melhor como pais, cada um tem as suas feridas e acaba na educação com os filhos, acaba passando um pouco disso. Então, a criança acaba absorvendo de forma direta e indireta o que os pais têm de dificuldades pessoais, né?
A gente vê, todo filho sabe, eu falo assim, os pais conhecem os filhos, mas os filhos também conhecem os pais. Sabe, por exemplo, o dia que a mãe está mais brava, que ela está mais É uma irritada, adaptação, uma que estratégia. o comportamento é diferente, tem hora para pedir as coisas, tem hora que não deixa para depois. E às vezes não percebe que está ao redor, só vê a diferença, né? Por exemplo, a minha mãe tá irritada. Com o quê? Eu não sei. Né? Ela não me conta essas coisas, né? Pode ser o período pré-menstrual, pode ser uma briga com o papai, pode ser pode ter sido eu, não sei. Só sei que ela não está bem. Eu vou evitar por esses dias qualquer coisa em que o meu comportamento seja avaliado imediatamente. É muito de sentimento isso. E não se observa, né? Que está se afetando um ao outro. Quando os pais não estão bem, isso não é muito claro para a criança, o porquê que os pais não estão bem, o porquê a reação é inesperada, ou porque a criança não entende porque o pai estava bem e de repente xinga a criança do nada. A criança não entende, primeiramente, que os pais têm um problema. Ela entende que ela tem um problema. Os pais são solução para tudo, né? Primeiro sim, os pais são idealizados. E precisa ser assim, porque assim a criança tem uma sensação de controle, né? Porque se ela pensar que independente do que ela fizer, o pai não vai responder da forma que ela precisa, aí perde todas as... perde todo o controle, né? O mundo muda drasticamente. Vinícius. Você seja muito bem-vinda. Primeiro, Priscila, vamos te receber bem aqui, né? Obrigada. É um prazer poder te entrevistar. Prazer é meu. Assim, os temas... Patrícia. Patrícia, desculpa, eu confundi. Eu estava pensando na nossa chefe aqui, que é a Priscila. Obrigado, Paulo, pela correção. Então é muito bom te receber aqui e tratar de um tema de saúde, né? Lembrei da Priscila porque ela que marca, né? Que faz esse agendamento junto com a produção, né? E aí tem se vindo sempre temas de saúde, né? Então sinta-se à vontade aqui conosco. O que eu quero te perguntar, minha amiga? Nós temos tido um aumento muito grande de suicídios, né? Especialmente entre jovens, né? Existem várias interpretações sobre isso, né? Mas eu quero te ouvir o que você acha que está influenciando, né? Porque nós estamos com uma geração, assim, da forma como eu vejo, né? Estamos com uma geração que não tem perspectiva, né? Que não tem passado, porque é uma geração nova e que não valoriza as tradições, né? Boa parte deles, né? E também não tem perspectiva de futuro, né? Porque realmente, imagina, um jovem hoje de 20 anos, ele pode estar, ele ou ela, né? Pode estar vivo daqui a 70 anos, por exemplo, né? O que será o mundo em 2100, né? Mas se você olhar para frente, assim, né? Se hoje já estamos numa civilização suicida, né? De forma geral, né? Essa civilização que nós temos não é feita para durar, né? Como eu costumo dizer, não vai durar, né? Ou muda ou acaba, né? Não vai ter jeito, né? Imagina quem olha muito, muito para frente, né? Eu acho que isso acaba pesando bastante para eles estão muito perdidos, né? Não tem aquela vida estruturada como era no nosso período, né? Como é que você vê essa questão? É por conta da depressão, por conta de crises de ansiedade que gera essas tentativas de suicídio? Sim. Na verdade, a depressão e a ansiedade, elas são uma consequência, né? Ela é consequência de diversos fatores. E os jovens de hoje estão sofrendo várias influências em que ainda é um estudo, né? O efeito da pandemia nos adolescentes piorou bastante os índices. Mas o período da adolescência é um período de muito conflito. E a internet veio aí, e aí eu falo que também é um período de experiência para esses jovens, né? Porque esses jovens são aqueles que quando criança começaram com a internet, né? Começaram com a liberação de um monte de informações que às vezes não se tem nem estrutura emocional para lidar. Então, esse é um período de... É quase que um teste, assim, né? De como é que vai ser a era moderna, porque... o excesso de informações para as crianças, eles acabam fazendo com que a criança perca bastante da inocência muito cedo e acabe vindo para o mundo adulto com informações de adulto que ela não tem estrutura emocional para lidar. Sem contar que muitos pais delegam à internet, isso em todas as classes sociais, viu? A internet uma espécie de babysitter, né? Assim eu consigo lavar roupa, assim eu consigo cuidar da casa, assim eu consigo cuidar do irmãozinho mais novo. E a criança fica extremamente exposta à internet com menos contato
contato, de conexão com os pais, que é isso que faz com que realmente a criança se sinta amada e enxergada por esses pais, né? Então, além da pandemia, que a gente tem agora esse fenômeno terrível, né, para os jovens que estavam numa época de socialização imensa e foram abruptamente interrompidos nesse momento de socialização, num período que tem muito conflito, muita necessidade de viver muitas coisas, então também tem a consequência desse excesso de informações que a gente está começando a colher as consequências agora. É claro que isso não são os únicos fatores que influenciam. O que mais influencia realmente a criança é a maneira como ela é cuidada pelos seus pais. São 7h36. Lorenberg. Psicóloga, antes de mais nada, registrar nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-la aqui. Obrigada. O nosso programa ganha e ganha muito. Nós temos dito a cada momento, a cada instante, que a psicologia, a área da saúde como um todo, e eu vejo a psicologia como uma área da saúde, né? Incluído na área da saúde, nós deveríamos tratar toda semana, termos esse bate-papo que nós estamos vendo agora. Estamos aí, ó. Mas eu vou fazer 2 ou 3 perguntas, tentar dividir aí os erros que eu cometer. Por favor, me perdoe sempre, porque eu não sou da área, eu posso cometer esses erros, em 2 partes, em 2 momentos distintos. Quando a senhora respondeu a uma das questões, a segunda questão que o Paulo fez, mencionou-se na estrutura emocional. A criança tem uma estrutura emocional fragilizada e, portanto, ela reage de uma maneira muito diferente de uma pessoa de mais idade, de mais experiência. Sim. E aí eu faço as minhas 2 primeiras questões. Veja, a minha geração, eu não estou comparando a geração com nenhuma, a minha geração passou também por crises econômicas, crises morais, crises religiosas. As nossas famílias tinham brigas quase que diariamente, ainda que seja no interior, mas tinha brigas homéricas. O casal tem briga homérica e, no entanto, essas crianças ali da minha geração, estou dizendo que é uma geração muito anterior à questão da internet, essas crianças não sofreram tanto do ponto de vista emocional, pelo menos claramente, nitidamente. Veja, a gente não pode falar o que está por trás de tudo isso, mas claramente não temos essa nitidez de sofrer do ponto de vista emocional. Essa é uma questão. A segunda questão, ainda nesse primeiro bloco, nessa primeira parte, veja, se os pais não têm a capacidade de reação numa questão emocional, e convenhamos, o ser humano é muito complexo, e quando toca a questão emocional, uns podem reagir de uma maneira e outros tantos reagir de uma outra forma muito diferente. Alguém com grande problema emocional pode levar ao suicídio e outros nem tanto. Então a nossa reação, nós somos o único. Não tem uma cópia minha, não tem a cópia da senhora, não tem a cópia do Paulo. Somos único, né? Único. Então nós temos reações completamente diferentes. O que fazer diante de uma situação que os filhos estão vivendo uma situação emocional gritante, apavorante, e o que o pai ou a mãe ou os dois deva fazer numa situação dela, porque ele também tem problemas internos para ser resolvido. E uma terceira e última, que é a segunda parte, e aí eu estou provocando uma reflexão sua, é muito difícil ir até o sótão e pegar uma caixinha que está lá no fundo do sótão e tentar resolver os nossos problemas pessoais. É difícil esse caminhar. Bom, vamos para a primeira pergunta. Antigamente tínhamos conflitos emocionais, só que eram considerados, né? Não era tão visto. É claro que a entrada do antidepressivo ela é recente, então as pessoas realmente padeciam de desordens. Mas é claro que tudo isso intensificou agora, não só pelo conhecimento, mas pelo estilo de vida que se tem hoje em dia, que é um estilo que antigamente
que tu fazia, provavelmente, teus pais? Quando anoitecia, eles iam dormir. Todo mundo ia dormir. Hoje, anoitece, todo mundo vai pro tablet, pro celular, jogar videogame até tarde. Então, é um outro estilo de vida que deixa o sistema nervoso em ativação. E, na verdade, um sistema nervoso desregulado é um sistema nervoso que se ativa e não desativa. Tem dificuldade de desativar. Então, antigamente, tínhamos muito mais tempo de contemplação, de calma. Só que isso não isenta que as pessoas também tinham muitos traumas e que não eram conhecidos, né? Inclusivamente eram negados. E isso é muito comum quando a gente recebe pessoas mais idosas no consultório. São pessoas que aguentaram muito tempo mesmo sem procurar ajuda, porque achavam que era bobagem, né? Porque tinham preconceitos, e hoje em dia elas vêm porque não aguentam mais. Porque aquilo que elas vinham segurando já explodiu, porque tem crises de ansiedade, porque tem crises que acham que vão morrer. Então, tínhamos sim conflitos antes. Eu acho que hoje é mais, mas não acho só que hoje é mais, eu acho que antigamente também não era tão divulgado, né? Hoje tudo é TDAH também, né? E falando das crianças, e na verdade muitos quadros não são déficit de atenção, são ansiedade. E a ansiedade, na verdade, é a grande pandemia da saúde mental do momento, né? Qual que era a sua última pergunta mesmo que eu esqueci? É muito difícil caminhar ao sótão, lá no interior do sótão, e abrir a caixinha? Lembrei, sim. Não é tão difícil quando se tem a percepção de que se precisa, né? Eu acho que a questão é a gente realmente estar aberto para olhar as nossas sombras. E precisa também ter um profissional que tenha uma sensibilidade, um manejo de não abrir a caixinha de Pandora e não querer ver tudo de uma vez, né? Eu que trabalho bastante com traumas, eu trabalho assim muito em camadas, né? Resolvendo primeiro, na primeira etapa, uma estabilização emocional do paciente que vem derramando para o consultório. Eles vêm derramando. Então, não adianta eu querer mexer nesse momento em que eles vêm derramando. Ele vem derramando por uma questão com a esposa, por exemplo. Não adianta nesse momento eu querer, logo de cara, querer mexer na infância. Não, vamos estabilizar esse quadro primeiro, minimamente, tirar essa espuma, para depois ir mais a fundo e trabalhar em camadas mais profundas que tem a ver com essa estrutura emocional. 7h43. Fala de depressão um pouco. Na medicina nós temos o hipocondríaco, que é aquele que chega na farmácia e pergunta: escuta, tem novidade aí? O que tem no lançamento aí? Que eu quero sentir aí, quero sentir essa doença que esse remédio novo está favorecendo. Na questão psicológica, nós temos os hipocondríacos, qualquer problema, eu estou com depressão, eu estou com... me deu aqui uma angústia danada, mas assim, ele não tem nem motivo para isso, né? Não consegue entender que não existe um estado permanente de espírito, né? Você não consegue ser feliz o dia todo, você não consegue, né? Não dá para ter esse ideal de felicidade constante. Tem também o que é hipocondríaco dependente psicológico disso. Qualquer coisinha ele arruma 10 ou 15 problemas psicológicos para ele mesmo e fica chamando a atenção de quem está ao redor? Tem, claro que tem. São muitos, são poucos. Só para identificar uma galera que eu tô... Não, os hipocondríacos não são muitos, mas os deprimidos e os ansiosos sim, né? Então, assim, na psicologia, a gente avalia a saúde mental por quantidade, por intensidade de sintoma. Então, uma tristeza, se tu tá triste hoje, tá um pouco triste, e amanhã tu tá menos triste, e depois tu tem momentos de tranquilidade. Então, a gente entende que é uma tristeza normal. Agora, se a tua tristeza perdura, se começa a prejudicar o teu trabalho, prejudicar os teus relacionamentos, se isso começa a se prolongar, aí a gente começa a ficar de olho, porque provavelmente a gente começa a ter a suspeita de um humor um pouco mais deprimido. Então a gente varia por estados mentais diversos. Nós temos raiva, tristeza, alegria, né?
Só que os picos disso, o quanto que isso interfere na nossa vida, o quanto que a sua tristeza, o quanto que a sua ansiedade está no teu controle, é que vai determinar se realmente é um quadro que merece mais atenção ou não. Agora, claro, tem os que acham as doenças, né? Mas diria que são em menor quantidade do que os realmente deprimidos e ansiosos. Tô depressivo, que foi? Minha mulher não deixou pescar. Aí é triste. Não, aí acho que é mais frustrado. Às 7h45, quero agradecer aqui a psicóloga Patrícia. Eu que agradeço. Patrícia Katz. Obrigada Ascendência a todos. alemã, certeza? É, alemã. Uhum. Tudo bem. Obrigado aí por ter disponibilizado seu tempo pra gente. Obrigado Obrigada. pela entrevista. Volte mais vezes. Com certeza. Obrigada. Muito bem, assim encerramos aí a nossa segunda-feira aqui no Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lorenberg. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado mesmo. Esse bate-papo é sempre bom e enriquecedor a todos nós. Muito obrigado, amigos ouvintes, e até amanhã. Obrigado, Lorenberg, Paulo, Johnny, Patrícia, né? É que a nossa Priscila também é loura, como você, assim, ajuda mais ainda a confundir, né? É muito confundido isso, né? Porque eu já chamei a Priscila de Patrícia também. Não me confundem tanto. Só aqui. Porque Só nós aqui, temos- você tem uma referência Pra marcá-la, forte. pra marcar seu. Temos, com certeza. Mas sucesso para você, parabéns pelo trabalho, né, que você vem desempenhando. Né? E um abraço a todos e até amanhã de manhã, né? Muito bem, voltamos amanhã, às 6h30 da manhã, com outro Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Boa semana, boa segunda. Tchau, gente.